sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Cidadania. Hoje a gente vai conversar sobre os autotestes de Covid-19. A gente vai explicar um pouquinho aqui nesse programa a diferença entre os testes para detectar a doença. Por isso eu trago aqui para conversar com a gente a Miriam Franchini, ela que é biomédica. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Miriam. Muito obrigada, Tayane. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Trago aqui também para conversar com a gente a Joseli Chiarella, ela que é assessora técnica farmacêutica da CBDL. Seja bem-vinda também, Joseli. Obrigado a todos pelo convite. Eu aproveito para explicar um pouquinho o que é a CBDL. A CBDL é a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Ela congrega todas as empresas envolvidas no diagnóstico, quer sejam os produtores nacionais, quer sejam as multinacionais, os importadores de diagnóstico. E o objetivo dessa associação é interagir com o agente regulador, que é a Anvisa, interagir com a sociedade e sempre buscar uma melhor solução e um melhor acesso aos diagnósticos aqui no Brasil. Tá certo. Trago também aqui, dou as boas-vindas a Ana Flávia Pires, ela que é bióloga. Seja bem-vinda também. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês hoje, principalmente numa mesa repleta aqui de mulheres. Estamos muito bem representadas para discutir esse tema. Tá certo. Acho que para a gente começar, né, esse programa, a gente sabe aí que a gente vem falando de testes de Covid há pouco mais de 2 anos, mas existem muitas dúvidas. Antes da gente entrar na questão do autoteste, eu queria pedir para a Miriam explicar um pouquinho para a gente quais os tipos, né, de testes e qual é a diferença entre eles. Ok, vamos lá. Nós temos basicamente 2 tipos de testes. Um que detecta anticorpos e outros que detectam o antígeno. Testes que detectam os anticorpos, que são os soldados de defesa do nosso organismo contra um agressor externo, eles são aquele que fura o dedo e são feitos com amostra de sangue. Eles, na verdade, são uma fotografia do passado. Eles vão mostrar que alguém já teve contato com o vírus e, por isso, existem anticorpos circulando no sangue daquele indivíduo. Eles não servem para diagnóstico, não são de nenhuma utilidade para diagnóstico, eles devem ser utilizados basicamente para estudos epidemiológicos, quando você quer ter uma ideia de qual a porcentagem da população que já foi exposta a um determinado agente. Para diagnóstico de Covid, nós temos 2 tipos de teste. Um que é considerado o padrão ouro, que é o teste de PCR em tempo real. E o outro que são os testes de antígeno. Nesse grupo, a gente tem os testes rápidos, que são esses testes que são feitos nas farmácias, no serviço de saúde, mesmo nos laboratórios privados. Esse é um teste para diagnóstico, ele detecta o vírus e ele é, na verdade, exatamente o mesmo teste que serve de base para o autoteste, que agora foi aprovado pela Anvisa. Agora a gente, né, entrando nessa questão do autoteste, né, a gente viu aí essa polêmica e agora no dia 28, na sexta-feira, foi liberado pela Anvisa a venda desses testes. Eu queria também que a Joseli falasse um pouquinho dessa questão, né, primeiro aí, por que veio essa possível proibição e aí depois foi autorizado a venda? Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Na verdade, não foi uma proibição. Na verdade, a Anvisa pediu para o Ministério uma política pública para a utilização. Nós já temos autotestes que estão incluídos nos programas do governo. O autoteste do HIV é um exemplo, que inclusive é distribuído nos centros de referências de HIV, mas o que aconteceu com a Covid é que havia uma preocupação bastante grande de que os indivíduos, nós mesmos com a possibilidade de fazer o autoteste, que haveria um descontrole da pandemia devido a não há um mecanismo de reporte dos casos positivos no caso dos autotestes. Então, no primeiro momento,
o documento enviado pelo Ministério da Saúde para a Anvisa. A gente está com um probleminha de conexão, Joseli. Enquanto a gente tenta, né, recapitular essa nossa conexão, eu vou passar a mesma questão para a doutora Miriam. Doutora Miriam, se você puder complementar essa resposta da Joseli enquanto a gente retoma aí uma conexão com ela. Pois não. A polêmica, a meu ver, a polêmica, ao meu ver, ela é uma falsa polêmica, né? Ela é um discurso falacioso, porque inicialmente existe uma confusão de conceito nessa discussão. Uma coisa é vigilância, outra coisa é assistência. Vigilância é aquele conjunto de dados que servem para se formular a política pública. Desde o começo da pandemia, o Brasil não tem uma política pública para testagem das pessoas contaminadas. Na verdade, o Brasil é um dos países que menos testa. Nós testamos menos do que a Argentina, 20 vezes menos do que a Alemanha. Então, dizer que o autoteste prejudicaria essa coleta de dados seria dizer que vai prejudicar uma coisa que já não existe. Os dados epidemiológicos estão sendo levantados à custa do esforço de epidemiologistas que pensam um pouco de informação dos laboratórios, de alguns serviços mais organizados. Aí em São Paulo, por exemplo, a gente observa que existe uma organização melhor desses dados. Mas isso varia de estado para estado, de município para município, depende imensamente do envolvimento e do compromisso do governador ou do prefeito com o rastreamento e com a análise de dados epidemiológicos. A outra coisa é assistência. Assistência é assistir ao indivíduo, dar a ele um diagnóstico, dar a ele acesso ao diagnóstico. E é para isso que o autoteste vem, né? Obviamente que no mundo perfeito, todos os resultados dos autotestes deveriam estar numa plataforma do governo federal. Se isso tivesse sido uma política liderada de fato pelo governo federal. Mas essa não é a nossa realidade. E a gente não pode, então, cair nesse discurso falacioso de que, como não é possível fazer a notificação compulsória, deixar de dar acesso aos pacientes ao diagnóstico. Porque, como nós temos um sistema um tanto quanto confuso em função da falta de uma liderança nacional que coordene o processo, nós precisamos que as pessoas se empoderem e possam ter acesso ao diagnóstico e, dessa forma, impedir a cadeia de transmissão. Quando a gente fala de doença infecto-contagiosa, o primeiro objetivo para se impedir que a epidemia e a pandemia continue é interrompendo cadeia de transmissão. O autoteste e os testes rápidos permitem exatamente isso, porque no momento que o indivíduo faz o seu teste e vê que ele está positivo, ele já imediatamente toma as medidas para proteger a família, proteger os colegas de trabalho, auto-isolamento e busca a ajuda médica necessária. Obviamente que o ideal seria que esse achado fosse reportado, fosse notificado e que esse diagnóstico no mundo perfeito fosse confirmado por um teste de PCR. Mas não me parece ser essa a realidade que a gente enfrenta. Então, indivíduo com sintoma e um teste de antígeno positivo, seja ele um teste rápido ou um autoteste, ele tem que iniciar as medidas de isolamento, de prevenção, de comunicação aos contatos, para que a gente possa interromper a cadeia de transmissão e, com isso, tentar, pelo menos, desacelerar essa pandemia que, nesse momento, está bastante fora de controle. Tá certo. Joseli, peço perdão, tive que passar sua pergunta para a doutora Miriam por conta da conexão. Se você quiser concluir o seu pensamento... Tá, então assim, ela colocou muito bem, nós temos uma questão assim de saúde pública, nós na CBDL temos um mantra, que é o teste certo, no local certo, no momento certo, para o paciente certo. Então, no caso do autoteste, ele vem para complementar. Ele tem algumas limitações? Claro que tem, mas
ele é uma ferramenta de controle da epidemia. Então, por exemplo, eu tenho um indivíduo sintomático que está em casa e ele foi testado positivo, ele volta para a casa dele, ele tem toda a família dele que foi exposta. Eu tenho uma possibilidade com o autoteste de fazer com que essa família teste em casa e não precise ir para um posto de saúde. Isso vale para empresas, isso vale para escolas. Então, dar esta liberdade de eu ter a opção do autoteste é um benefício muito grande. Aqui, como bem a doutora Miriam disse, nós não temos uma saúde pública capitaneada a nível federal. Então, o que vai acontecer agora com o acesso, com a possibilidade de acesso ao autoteste, é que a decisão da testagem ou não dessa orientação caberá às famílias, às empresas, às escolas, porque nós não temos uma política pública. Eu acredito que num prazo relativamente curto, estes autotestes serão também distribuídos na rede pública, mas, por enquanto, nós temos essa possibilidade. O autoteste positivo, ele é o desencadeador de uma ação que é o isolamento. Isto é o mais importante. O autoteste negativo, ele requer que os sintomas sejam observados, que esse paciente recorra a um teste de maior sensibilidade e especificidade, mas ele tem o seu valor numa política de saúde pública, sim. Ana Flávia, como a Joseli bem explicou, né, o autoteste ele tem algumas limitações. Eu queria que você explicasse um pouquinho com relação a isso. Quais são esses tipos, né, de limitações? Até porque é um tanto quanto confuso. Eu vou querer que depois vocês expliquem um pouquinho pra gente essa questão mesmo, né, de quando fazer, porque pode dar o falso negativo. Eu acho que isso deve ter com todos os testes, né, uma coisa bastante confusa. A gente nunca sabe se faz no 3º dia, no 4º dia, no 7º dia. Explica um pouquinho pra gente. Então, importante a gente colocar que todo teste existe uma possibilidade de falso negativo para qualquer diagnóstico. Como a Roseli colocou, existe o teste certo para o momento certo. Então, vamos lembrar um pouquinho do início da nossa, né, da pandemia do mundo, onde o primeiro teste que surgiu foi o teste de anticorpo, como a doutora Miriam também colocou aqui a existência dele e para que ele serve. Então, esse teste é um teste que vai dizer se a gente já teve o contato com esse vírus. Mas vamos lembrar que quando esse teste surgiu, né, ele era a única ferramenta de diagnóstico que nós tínhamos e se fez aquele movimento de usar esse teste, mesmo após 10, 14 dias da infecção, para saber se a pessoa ainda estaria infectada ou se tinha anticorpos ali indicando que ela teve contato com o vírus. Então, a gente usou esse teste naquele momento, porque naquele momento era o teste que nós tínhamos e ele acabou sendo aplicado. Houve-se muitas questões com relação a falsos negativos nessa época. Enfim, evoluímos, a ciência está aqui para evoluir sempre e trouxemos, então, agora o teste de antígeno já, né, desde final de 2020, aí, provavelmente. Esse teste, um teste rápido, né, que a gente chama de rápido, por quê? Porque ele é fácil de executar, ele não depende de infraestrutura laboratorial e por isso ele está dentro das farmácias e por isso ele também pode estar dentro da nossa casa, para que nós, né, pessoas comuns, digamos assim, possamos executar e nos diagnosticar naquele momento. Então, quando a gente fala dessa limitação desse teste, dessa possibilidade desse falso negativo, é se você fizer o teste no momento errado, né, podemos assim dizer. E o que a gente vai ter que observar? Vai ter que observar, ao adquirir o teste, as empresas vão falar muito sobre isso, nesse momento em que você está usando esse teste. Então, em geral, após 3 dias de sintoma, após 5 dias de ter entrado em contato com uma pessoa positiva, você vai fazer o teste. Se esse teste der negativo, você vai ter que observar os sinais e sintomas. Por quê? Se você mantiver esses sintomas, o teste precisa ser repetido. Importante dizer novamente, isso é para todo o diagnóstico, para todos os testes. Se você fizer uma RT-PCR, acontece muito, a pessoa faz RT-PCR para fazer uma viagem internacional, quando ela chega em casa, ela repete o teste e dá positivo. Por quê? Porque todo teste tem uma janela. E eu tenho dito bastante que, como a gente está numa pandemia, nós vamos viver em janela. Eu não tenho como dizer se eu tive contato com uma pessoa positiva hoje de manhã, no café que eu fui tomar, ontem ou uma semana atrás.
Então, a testagem constante é importante. E é isso que a gente espera de uma política pública, que venha essa informação para que a gente entenda os momentos que a gente precisa se testar. Ontem saiu uma reportagem dizendo que um dos locais de maior contaminação é ônibus, né? É o transporte público. Então, ali as pessoas, né, muito próximas uma da outra, muita gente ali dentro. Então, ou seja, a população precisa se testar. E o autoteste dá mais uma possibilidade de testagem, né? Não vamos dizer assim que é um acesso, porque o acesso mesmo ele vem com uma política pública de distribuição, mas ele amplia a possibilidade da gente se testar. E é disso que a gente está falando. A gente fala, então, aqui no autoteste porque ele tem essa facilidade, né? A gente tem que, na verdade, se testar sempre, até por conta agora, né, da nova variante, que a gente vê muita gente assintomática. Então, ele é mais acessível, não só com relação à forma com que se faz, mas também o custo, Ana Flávia? Olha, a gente espera que o custo também. O que a gente vai ter que lembrar aqui também? É o mesmo teste que está na farmácia? É o mesmo teste que está no laboratório? É o mesmo teste. O insumo, né? O cassete plástico, o suave, o tampão, é o mesmo. Mas qual que é a diferença? A apresentação desse produto. Então, quando uma farmácia compra, ela compra uma caixa com 25 testes ali dentro, com uma bula para uma pessoa que é um profissional de saúde. Agora as empresas estão adaptando esse produto para ele ter uma apresentação para a população leiga, que não teve uma formação na área de saúde, e essa bula, então, ela vai ter que ter informações que a gente consiga manusear esse produto. Como que eu vou dizer? Eu insiro o cotonete no nariz, eu coloco o cotonete no nariz. Então, existem os estudos de usabilidade que as empresas estão fazendo para adequar esse produto. E aí, esse produto que antes ia numa caixa de 25, com um número de lote, por exemplo, agora ele vai numa caixa individual, onde ele tem o lote dele, para que ele possa ter uma certa rastreabilidade. As empresas vão ter que atender às dúvidas agora da população. Então, antes eu tinha um telefone que eu atendia uma farmácia que faz 5.000 testes. Agora, se eu vendo 5.000 autotestes, eu tenho 5.000 possíveis ligações. Então, por isso que não dá para a gente dizer que é só pegar o preço de uma caixa de 25, dividir por 25 e vender. Não, tem questões logísticas, mas a gente espera que sim, apesar de ter essa diferença na apresentação do produto, ele venha com um preço mais acessível a quando você vai numa farmácia ou num laboratório realizar o teste. A indústria está ainda estudando, entendendo qual seria esse valor, mas a gente acredita que chegue em torno de R$50. Estamos aí trabalhando... Posso complementar essa questão do custo? Porque isso é uma coisa que a gente... Quando o teste é feito na farmácia, eu tenho que considerar toda a operação. Então, eu tenho o custo do profissional, que vai pôr uma luva, que tem o tempo do trabalho dele e que tem aquele material que será descartado adequadamente porque ele está numa farmácia. Eu tenho o sistema que gera o laudo, tal. Isso tudo é custo. Então, em termos de custo do produto, eu vou ter o valor da caixinha de 25, como ela falou, fracionado, um pouquinho a mais, porque eu vou ter que fazer 25 caixinhas de papelão para embalar cada teste, mas a diferença do custo da farmácia, quando o teste é feito na farmácia, agora nesse momento que ele poderá ser comprado na farmácia, é que o serviço não será ofertado junto. Então, é por isso que o preço vai ser menor. A gente ouve que lá nos Estados Unidos é $2, na Europa $2,50, e quanto que vai chegar? A gente não pode esquecer que nós temos uma carga tributária gigantesca. Então, não basta converter o valor do que o seu amigo, parente, primo, sobrinho está pagando o teste lá na Europa, porque para ele chegar aqui, eu tenho a logística, o transporte e a carga tributária. Eu acredito também em algo como $40, $50, mas eu sei que as indústrias... reais, aliás, desculpa. Tem um esforço grande. Então, a diferença básica na farmácia eu pago o serviço também, e quando eu vou comprar a caixinha, esta parte não está incluída neste custo. Agora, eu posso também complementar aqui, claro. só um minutinho. Eu acho que a Joseli colocou um ponto importante, que é a carga tributária. Então, eu vejo que a gente poderia também fazer um esforço, né, de abrir esse diálogo com o governo, já que o autoteste não está sendo adquirido e fornecido como uma política pública real, vamos assim dizer, mas que houvesse, então, um incentivo
e uma diminuição dessa carga tributária para que esse teste se torne ainda mais acessível, né? Porque a gente está falando aqui de um acesso mais fácil de você poder ir na farmácia e adquirir, e não enfrentar uma fila de 1h30 aqui em Brasília, 1h30 de fila para você fazer um teste. Então, você poder ir na farmácia comprar, se você tiver dinheiro para isso. Se a gente diminui essa carga tributária, a gente amplia ainda mais esse acesso. Então, é um passo de cada vez, né, Joseli e Miriam? Temos o autoteste, esperamos ter uma política pública, esperamos que melhore uma carga tributária. Então, são incentivos que a gente tem que trabalhar para que possa melhorar cada vez mais. Agora, dentro da fala da Joseli, eu tenho duas questões. Eu vou fazer a primeira, que é com relação ao que a gente está vivendo agora. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, a gente viu agora no começo do ano essa alta, né, dos casos e suspeitas, né, da doença. E a gente viu, pelo menos eu vi isso muito em farmácias em algumas cidades, de você não conseguir agendar o teste, né, da gente ver aí esse sistema afogado, próprio laboratório, a gente, né, tentando marcar e não conseguindo, sempre muito para frente. Essa é uma facilidade que o autoteste vai trazer, então? Bom, o que aconteceu? A gente vinha numa situação bastante boa da Covid, né, com o número de casos caindo, o número de testes caindo em termos percentuais. Eles chegaram a ser, no período da pandemia, algo como 25%, 30% do volume de testes realizados por um laboratório, eles caíram para 4%. Então, o mercado funciona na demanda e na procura, né? Então, na oferta e na procura. As empresas tanto as que produzem quanto as que importam, diminuíram a importação. Ninguém quer ficar com um produto no seu estoque. A Omicron subiu rapidamente a demanda, o número de casos foi bastante alto, e aí, principalmente para os importadores dos kits inteiros ou para os importadores do insumo, a gente já vinha do momento em que os mercados da Europa e dos Estados Unidos estavam dando conta de toda a demanda. Então, a gente sofreu um pouquinho, porque teve que reestruturar a questão do estoque. Eu acho que hoje isso já está, hoje digo essa semana, já está bastante melhor, e o autoteste virá para complementar isso e trazendo esta facilidade para o monitoramento. Agora, nós vamos ter outro pico? Nós vamos ter outra variante? A gente tem que lembrar que uma epidemia, ela traz uma imprevisibilidade que a gente tem que lidar com ela sempre como uma questão de emergência. A outra questão nós aqui em dezembro, pelo menos no estado de São Paulo, tivemos um surto de influenza. Então, a gente aqui fez muito teste combinado Covid e influenza para fazer o diferencial. Os sintomas são os mesmos. E a gente tem que lembrar que a gente tem a dengue, que também tem uma sintomatologia muito parecida. Bom era o tempo que a gente podia falar assim, uma virose. E não vinha com esta carga importante do isolamento, que é uma virose respiratória, como a influenza sempre foi, mas a gente nunca deu muita importância para o isolamento, e agora o Covid Então, esta questão da testagem, então, por exemplo, outros mercados, Estados Unidos, Europa, eles oferecem já um painel respiratório, quer dizer, quando eu tenho esta sintomatologia que me leva a fazer um teste, quer seja um autoteste ou não, eu já testo para vários vírus. E eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar. Eu digo, a gente que é do diagnóstico, a gente fala que diagnóstico é a palavra do ano. A gente nunca falou tanto em diagnóstico e teve uma alfabetização da população com relação ao diagnóstico. Então, PCR, que era uma técnica sofisticada, que ninguém sabia como era, hoje todo mundo sabe explicar. A diferença de antígeno e anticorpo, hoje todo mundo sabe. Então, a pandemia trouxe essa alfabetização para a gente, que é bem importante. Só um parênteses sobre essa questão, né, de como a população tem se preparado. A gente vê os pequenininhos que antigamente tinham pavor da vacina e hoje perguntando quando e fazendo festa porque vão tomar a vacina, né? Então, as coisas mudaram bastante aí nesses 2 anos. Agora, Miriam, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, né? A Joseli trouxe aqui também essa questão, comparou um pouquinho na Europa e nos Estados Unidos com relação ao autoteste. Há quanto tempo esse autoteste já está sendo realizado fora do país? E se você puder contar um pouquinho como tem sido lá, só para a gente ter uma ideia de como será aqui também. Sim. Bom, o autoteste, ele não é novidade, né? No Brasil,
ele começou a ser usado, quem abriu a porta para a autotestagem no Brasil foi a equipe de HIV, do Ministério da Saúde. Sob o comando do Dr. Fábio Mesquita, a gente liderou esse processo e conseguiu a primeira autorização para ter autoteste no Brasil, exclusivamente para o HIV. A Anvisa, a princípio, era contrária a autotestes em geral. Então, no Brasil, o autoteste de HIV abriu a porta e ele já vinha sendo usado em outros países do mundo. Da mesma forma, agora com o Covid. Os autotestes de Covid estão sendo usados na Europa, nos Estados Unidos, há mais de um ano. São ferramentas extremamente simples, como bem disse a Joseli, o nosso momento é outro. Com 2 anos de epidemia, a população está alfabetizada no que diz respeito a testes, né? Não existe mais a surpresa de o que é um dispositivo de teste, o que é um cassete. Graças à imensa ajuda da imprensa, que tem feito um papel fabuloso, o Covid tem estado no noticiário diuturnamente em todos os canais. Com isso, as pessoas estão familiarizadas. Eu quero polemizar um pouquinho aqui a questão de preço, né? Os testes rápidos, eles, por princípio, eles são testes muito mais econômicos, porque eles dispensam estrutura laboratorial, eles dispensam equipamentos sofisticados que exigem manutenção, eles são de rápida execução, com isso eles demandam menos tempo do profissional, e no caso, então, do autoteste, eles não demandam nada de nenhum profissional de saúde. Eu quero estabelecer aqui um paralelo. Eu sei que passaram-se alguns anos, o preço do petróleo mudou, o custo de frete aumentou imensamente no momento atual em função da pandemia, do aumento do custo de petróleo e os insumos, seja para produzir o teste no Brasil, seja para os testes que já são produzidos lá fora e só reembalados no Brasil, porque eles têm que ter as instruções em português, a bula, a caixa tem que ser em português. Mesmo colocando isso, o preço de um teste rápido é cerca de $1 a $2. E é por isso que ele é vendido nesse preço na Europa, e isso nos países que vendem. Porque Estados Unidos, Reino Unido, os testes são fornecidos gratuitamente. Na França, você pode comprar, e aí uma caixa com 7 testes está em torno de €20. Mas você também consegue o autoteste gratuitamente na rede de saúde. Na Alemanha, ele está custando €1. É lógico que são realidades diferentes e os custos no Brasil são distintos. Lutar contra a carga tributária é uma alternativa fantástica nesse momento de pandemia, né? Seria uma maneira das empresas baixarem os seus custos. E o raciocínio óbvio me parece que essa arrecadação ela não existe. Os estados e municípios não contam com a arrecadação de imposto de autoteste, porque não existia autoteste de Covid. Eles vão entrar no mercado agora. Então, para não ser um teste elitista, porque vamos olhar a realidade do Brasil. Nós temos cerca de 30 milhões de brasileiros subempregados ou desempregados. R$50, que já é abaixo do que as empresas, a princípio, tinham em mente, né? Porque na farmácia chegou a custar R$150, R$200 um teste rápido. É lógico que a lei da demanda, oferta e demanda, mas eu, que sou da saúde pública, que tenho mais de 40 anos de saúde pública, e enxergo com muita clareza também a boa dose de ganância que existe nesse jogo. Então, eu entendo que é um momento de união e que vários atores da sociedade deveriam se unir para assegurar que o autoteste chegasse no Brasil por um valor acessível para toda a população. Para que isso ocorresse, a gente derruba preço de teste, e nós temos muita experiência com isso no programa de AIDS, comprando em bulk. Se o governo federal comprasse 100 milhões de testes, vamos dar um exemplo, o preço é X. Se o estado de São Paulo sozinho comprar 10 milhões de testes, o preço já vai ser X mais 1. E o cidadão, ao comprar, ele vai pagar X mais 2. Então, se vários atores da sociedade, nesse momento, se unissem, por exemplo, a Assembleia Legislativa de São Paulo, junto com os grandes empresários, por exemplo, aquela mulher maravilhosa,
a Luísa Trajana, minha conterrânea de Franca, pessoal de banco, de grandes empresas, como fizeram no começo da pandemia, e o governo fizesse seu papel não taxando por 6 meses, vamos dizer, por 6 meses não haveria taxação de autoteste, dando tempo para que uma política pública concreta se consolidasse, para que, eventualmente, a gente conseguisse convencer o Ministério da Saúde que é papel dele, sim, adquirir isso em grande quantidade e, dessa forma, jogar para baixo. Eu digo, da última vez que nós estivemos no Ministério da Saúde, no programa de AIDS, quando o Dr. Fábio Mesquita, em 2013, assumiu o departamento de AIDS, um teste de HIV no Brasil, um teste rápido, custava $10. Nós convocamos todas as empresas produtoras e dissemos que o preço estava absolutamente irreal, que um teste rápido não podia custar mais do que $1. Resumindo a história, com transparência e regras claras para as empresas, o governo federal adquiriu, na época, 10 milhões de testes de HIV por 0,42 centavos de dólar. Ou seja, mas em vez de comprar 1 milhão ou 2 de testes, foram comprados 10 milhões de testes de AIDS, 8 milhões de testes de sífilis, 7 milhões de testes de hepatite. Com isso, as empresas viram que o comprador era confiável, o quantitativo permitia a produção em grande escala e, com isso, o preço caía. Nós podemos conseguir fazer isso para o autoteste de Covid, mas, para isso, vários atores têm que se unir, colocando pressão para que se diminua a taxação e para que se compre em grande quantidade. Nesse momento, nenhum produtor no Brasil, importador ou não, os produtores locais, não vão ter 200 milhões de testes disponíveis. Poderia haver até um consórcio das empresas, cada um fornecer o quantitativo que dispõe, né? Existem soluções que podem ser adotadas a partir da boa vontade de se buscar uma saída efetiva, porque o autoteste ele vai aumentar a resolutividade, não existe disponibilidade de serviço de saúde para lidar com o número de pacientes, de pessoas contaminadas pela cepa Ômicron. Nós precisamos de abrir outras portas de acesso, né, complementares, para que o cidadão possa fazer o autoisolamento e, com isso, interromper a cadeia de transmissão. E o autoteste é uma ferramenta maravilhosa para isso, mas ele tem que ser acessível do ponto de custo para toda a população, e não apenas para uma elite que pode dispor de 50, 60, 70 reais para comprar um teste que ele vai ter que repetir. Porque, como a Ana Flávia bem pontuou, qual é a janela de cada indivíduo? Nós estamos aí no mundo, estamos na vida. Então, ao menor espirro, a gente teria que fazer um autoteste, o que significaria fazer um teste 2 por semana, no mínimo. Quem pode arcar com esse custo? Tá certo, eu vou pedir um minutinho aqui para as nossas especialistas. A gente vai fazer um rápido intervalo e o Alesp Cidadania volta já já. Estamos de volta falando aqui sobre o autoteste da Covid-19 e a gente vai voltar aqui. Eu queria que a Ana Flávia falasse um pouquinho para a gente sobre uma questão que a doutora Miriam trouxe. O Brasil é o país que menos testa, esse é um alerta, até dentro da sua própria fala, né, Ana Flávia, sobre essa questão de repente, com o autoteste, a gente poder se testar mais vezes. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por que o nosso país é o que menos testa? Bom, primeiro, historicamente, porque a Roseli colocou aqui, né, um ponto importante, que nós estamos acostumados a ir ao médico e ouvir que nós temos uma virose. Então, você tem uma virose e você vai para a sua casa. E a gente aceitava esse diagnóstico empírico, que é um diagnóstico empírico, né? Quando você não testa e não usa uma ferramenta para saber exatamente como você está infectado, você diz, você está com uma virose, sinais e sintomas, fique em casa. Nos Estados Unidos, sempre foi muito comum, há muito tempo, e também na Ásia, a testagem para saber qual vírus respiratório essa pessoa está infectada, se é influenza A, se é influenza B, se é um RSV, né? O que exatamente que essa pessoa, qual é exatamente o vírus que está ali. E o uso dos testes rápidos nos Estados Unidos, por exemplo, já era muito comum nas farmácias e nos consultórios médicos. No Brasil, a gente ainda tem um desafio para vencer com relação a isso, mas a Covid acabou
adiantando esse processo. Então, quando você traz, né, vem com uma pandemia e com um vírus que se propaga muito rápido, que se propaga pelo ar, um vírus respiratório, em que se você entra em contato com outra pessoa, você pode contaminar, e a gente vai se lembrar aí que há 2 anos atrás, uma alta hospitalização por conta de não termos a vacina. As pessoas começaram a se atentar, epa, eu não quero mais saber se eu estou com uma virose, eu preciso saber se eu estou com Covid, porque a Covid, né, quem tem Covid, ela vai ficar em casa, ela vai ficar 10 dias de atestado. A gente não tinha isso com a influenza. Então, está acontecendo essa mudança. Então, por isso também o Brasil era um país que não tinha como característica se testar. E aí a gente vem de uma falta de uma política pública coordenada, porque o Ministério da Saúde, ele funciona como um coordenador de uma política pública. É ele que precisa dizer, pessoal, vamos sim testar. É para testar no primeiro dia, é para testar 2 vezes por semana. Por quê? O Estado, o município, ele precisa dessa política pública para ele abrir um processo licitatório. O Estado vai comprar um teste baseado em que política pública? Se eu não sei quando que eu deveria me testar. Então, uma política pública coordenada pelo Ministério da Saúde é que vai fazer com que a gente teste cada vez mais. Ainda bem que a nossa ciência no Brasil, os pesquisadores, né, os epidemiologistas, os médicos, alguns, né, dos médicos aí que temos aí, muitos médicos bons no Brasil que entendem de diagnóstico, levantaram essa bandeira e mostraram a importância da gente sim se testar, de se falar quando se testar e por que se testar. Então a gente espera que daqui para frente mude o nosso cenário e a gente vai testar para Covid, como a gente vai começar a testar para influenza. E eu digo para você que está nos ouvindo, se você for ao médico e ele disser que você tem uma virose, questione. Os testes de diagnóstico, eles vão dizer qual é o vírus respiratório que você tem hoje. Lembrando que, recentemente, as operadoras de saúde foram obrigadas a também cobrir o teste rápido de antígeno para os seus segurados, que também é mais um avanço. Esse mesmo teste que é coberto para Covid, ele não é coberto para influenza. Vejam só, né? Que coisa estranha, né? De se dizer, como que eu cubro para Covid e não cubro para influenza? E se eu tive surtos de influenza agora no Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, e outros estados também. Então, nós precisamos de muitas pessoas fazendo um advocacy em saúde, como esse que a gente está fazendo aqui hoje, para falar sobre isso e para que cada vez mais pessoas tenham acesso à testagem. E eu agradeço aqui o convite para participar dessa mesa hoje, esse debate muito importante para que a gente leve informações de qualidade para as pessoas. Me despeço aqui da Ana Flávia Pires, bióloga. Queria agradecer a sua presença, né? Você tirou um tempinho na sua agenda apertada, que agora você tem um outro compromisso, mas obrigada mesmo por participar e esclarecer algumas dúvidas aqui para a gente. Já estendo o convite para você voltar aqui. Volto sim, muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez por dividir essa mesa com a Joseli e com a Miriam. É um prazer estar aqui hoje e um prazer falar aqui para a Alesp. E vou para outro compromisso, principalmente um compromisso materno. É importante a gente dizer isso aqui na pandemia, né? Sou mãe e preciso dar atenção aqui para o meu filho agora um pouquinho antes de começar uma próxima reunião. Obrigada, gente, e boa continuação aqui para vocês nessa discussão. Muito obrigada. Eu vou voltar nesse mesmo tema que a gente estava falando aqui com a Ana Flávia, agora com a doutora Miriam, porque foi a doutora Miriam que levantou essa questão do nosso país ser o que menos testa, e eu queria que você concluísse um pouquinho esse seu pensamento com relação, né, a esses dados. Bom, vamos lá. Tem alguns equívocos históricos que os gestores de saúde, me parecem, vêm cometendo. Diagnóstico, dentro do custo global de saúde, é a parte mais barata que tem, né? O custo total, quando você analisa as planilhas de custo de saúde para testagem, é 2%. Diagnóstico custa 2% do custo total de saúde. A testagem, ela te permite ter informação que te dá o suporte para você planejar onde você tem, o gestor público, onde ele tem que alocar os recursos dele. Trazendo aqui para o presente, né, isso é histórico, então, alguns grupos de doenças que tiveram lideranças expressivas conseguiram organizar essa parte do diagnóstico melhor. Você olha as infecções sexualmente transmissíveis, AIDS, hepatites, o diagnóstico dessas enfermidades ele é bem estruturado em todos os estados e municípios, porque
Há décadas existe uma política nacional liderada pelo governo federal que dá o embasamento e as ferramentas para que estados e municípios implementem o diagnóstico dessas patologias. Vou trazer agora para o Covid. Desde o princípio, praticamente, da pandemia, o cidadão e os profissionais de saúde estão extremamente confusos, porque a gente vive um cabo de guerra. De um lado, os cientistas, a imprensa, orientando a população para usar máscara, para lavar as mãos, para fazer distanciamento social. Por outro lado, lideranças importantíssimas do país dizendo: não usa máscara não, é uma gripezinha, pode aglomerar. Aí você tem os planos de saúde e os serviços de saúde não dispondo dos testes, porque eles chegaram no país com um custo muito alto também. E ficou uma coisa meio de política local. Estados que entenderam ser importante adquiriram testes e que tinham os recursos adquiriram uma quantidade maior de testes, alguns municípios mais organizados também. Mas enquanto política pública para se ter números sólidos de como a pandemia está se comportando no país, nós não temos. E por esse motivo, a gente testou ao longo desses 2 anos pouquíssimo comparado com outros países, né? De novo, comparando com a Alemanha, que seja, a Alemanha, as caixas de testes têm 7 testes, e como a gente não sabe exatamente qual é a janela, porque quem é obrigado a usar transporte público diariamente, quem é obrigado a se deslocar diariamente, está eternamente em janela, porque você não sabe se você passou perto de alguém ou teve contato de alguém que estivesse contaminado. Então, a orientação seria de que essa pessoa, independente de ter sintomas, ela fosse testada a cada 5 dias. Quer ter teste para isso? Nem se tiver o dinheiro e quiser ir na farmácia ou no laboratório fazer, não consegue, porque não havia. Nós tivemos aqui essa escassez de testes, porque a esperança, né, nos fez acreditar que nós estávamos saindo. A onda baixou em dezembro, em novembro os números estavam baixos, mas, de novo, é porque a gente quis se auto-enganar. A Ômicron já estava crescendo exponencialmente em países europeus e nos Estados Unidos. O Brasil conta com a vantagem de que as coisas acontecem com 1 mês, 2 de antecedência na Europa e nos Estados Unidos antes de chegarem aqui, em função das estações do ano. Lá é inverno, aqui é verão. Então, a gente poderia aprender e se antecipar, mas não faz parte da cultura local. A gente age só quando a bomba estoura. Então, nós, como sempre, estamos atrasados. Nós já tínhamos que estar testando há mais tempo, o autoteste tinha que estar disponível há mais tempo, e nós precisaríamos de uma política clara que desse segurança e as ferramentas para os gestores estaduais e municipais comprarem os insumos quando o Ministério não fornecesse. Mas a gente não tem isso com clareza. Só complementando, a OMS, ela preconiza que a pandemia está sob controle quando eu tenho 5% dos testes positivos. Então, num pico de pandemia, eu deveria testar um tanto da população que eu tivesse apenas 5% dos testes positivos. Nós vimos aí que há 15 dias atrás, por exemplo, no Rio de Janeiro, tinha 50% dos testes positivos. Então, isso me dá a ideia que a gente deveria testar 10 vezes mais para poder levar esses 50% para 5% de positividade, e isso é uma pandemia sob controle. A outra coisa é que aqui a gente tem essa forma branda de lidar com as coisas. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu neste momento, nós não testamos por causa de política pública, nós não testamos porque o sistema suplementar de saúde não testa, mas também hoje, com a Ômicron, a vacina, a sintomatologia branda, quem tem consciência diz: tem um caso positivo, me isolo em casa e considera o resto da família. Então, a gente também está tendo menos testes, fazendo menos testes, porque as pessoas falam assim: não tem teste, não vou testar. Quem tem consciência se isola.
Quem não tem nem consciência nem condição não se isola. Essa questão do transporte público é importantíssima. Você não tem como tirar o indivíduo, e eu não vi uma campanha do governo recomendando o uso de máscaras de boa qualidade. Quer dizer, na Ômicron, que é extremamente agressiva quanto à transmissibilidade, o governo tinha que, além de fornecer os autotestes, ou antes de fornecer os autotestes, ter uma política de distribuição de máscara N95, porque nem a cirúrgica é tão eficiente. E nós também não temos essa política de distribuição de máscara, que é uma medida não farmacológica primária que deve ser aceita. Quer dizer, uma máscara de pano, ela é ineficiente? Completamente não, mas ela deixa muito a desejar. Aí eu tenho aquele indivíduo que toma o ônibus, que já lavou a máscara, lava todos os dias a máscara. Esse indivíduo estar de máscara e não estar é praticamente a mesma coisa. Então, falta uma visão de saúde pública, aonde é que temos que atuar para conter a pandemia. Aqui nós temos tanta gente capacitada para formular políticas públicas, mas nós temos que ser ouvidos. E eu acho que essa questão da máscara é muito importante e será até que a gente não tenha certeza que a Ômicron, ou que o Covid, arrefeceu. Ele vai continuar entre a gente. Nós contávamos que a Ômicron ia chegar aqui com percentual elevado da população vacinada, é verdade, chegou, as internações são poucas, acho que talvez até proporcionalmente a gente tenha menos casos do que alguns outros países, mas poderá surgir uma outra variante com a mesma facilidade que surgiu a Ômicron, e isso, nós temos que conviver com isso. Agora, Joseli, até com relação ao começo da sua fala, né? Você disse que sobre essa porcentagem de 50%, por exemplo, no Rio de Janeiro, de 5%, né, que seria o mínimo aí. Agora, com relação ao autoteste, até se você puder comparar com o que já está acontecendo fora, como seria esse controle, até né, esse controle da pandemia? Você faz o autoteste em casa, como que o governo vai saber, né, vai conseguir controlar aí com relação a esses números de infectados? Então, hoje, até se você olhar o noticiário, eles mudaram um pouco a forma de dizer, porque eles dizem assim, casos conhecidos, porque você não tem domínio absoluto dos casos testados. Então, veja bem, óbvio que o ideal seria, e hoje, como eu já vi algumas propagandas, a gente faz PIX, a gente tem o certificado da vacinação digital, a gente deveria ter um sistema num aplicativo que fosse de fácil comunicação. Isso as empresas eventualmente poderiam implantar, mas isso tem que ser centralizado, isso tem que vir do governo federal para ter essa informação. A outra coisa que eu acho que é bastante importante, quando a gente fala de doenças como o HIV, e uma coisa que eu vou lembrar, o primeiro autoteste que a gente tem aqui é o da gravidez, que é um autoteste, né? Que que a gravidez não é doença, mas ele é um autoteste. Então, o que acontece com a maioria das doenças? No HIV, na sífilis e na gravidez, que não é doença. A pessoa com essa informação, ela vai procurar um serviço de saúde porque ela precisa de uma orientação para a gravidez, ela terá acesso à medicação no caso do HIV e da sífilis. O que acontece no caso do Covid é que, como não há um tratamento, ela é uma virose autocontrolada na grande maioria dos casos, 10% dos casos de alfa e delta requeriam internação, agora parece que apenas 1% dos casos da Ômicron. Então, se o indivíduo se mantém com os sintomas brandos, como nós estamos vendo, ele não vai procurar um serviço de saúde. Então, naquela primeira questão que a Anvisa colocou, se não tiver um mecanismo de comunicar, eu não acho que o autoteste tem que ser liberado, acho que isso é um equívoco, porque o autoteste, ele trará uma garantia para o indivíduo. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu converso com algumas amigas que têm lá, que falam assim,
toda semana vem um recadinho da escola que teve um caso positivo na classe para a gente testar. Então, o autoteste é um alerta, porque teve um caso positivo na classe, a coleguinha da classe é um contactante, que pode ter levado para casa. Então, se a criança testar, os familiares testarem, eu controlo a disseminação da pandemia. E eu não tenho uma enorme expectativa de que a gente vá reportar os autotestes de uma maneira significativa e expressiva para que isto tenha um impacto na conduta do manejo da pandemia, porque nós não temos um manejo da pandemia também. Vamos ser claros, né? Agora, Joseli, com relação, né, à disponibilidade aí nas farmácias do autoteste, já existe alguma previsão? Bom, vou te explicar o caminho, né? Então, antes da gente começar a conversar, eu chequei com a liberação da RDC na sexta-feira. Algumas empresas já haviam submetido a registro, mas a Anvisa disse que os registros submetidos antes da publicação da RDC seriam cancelados sumariamente. Então, nós, na sexta-feira à noite, tivemos a publicação. As empresas, elas devem ter tido que fazer, mesmo as que estavam prontinhas para entrar com registro, alguma adequação nas instruções de uso baseadas na resolução que saiu na sexta-feira à tarde, e eu olhei agora, porque a Anvisa tem um sistema de um BI, de Business Intelligence, que você consegue ver. Então, neste momento, ainda não tem nenhum produto que foi submetido e já está sob a avaliação da Anvisa, porque o processo é o seguinte: eu vou lá no site da Anvisa, coloco todas as informações, existe esta informação de que o produto está para avaliação da Anvisa e a gente tem certeza que a Anvisa vai avaliar esses kits de forma prioritária. Então, vamos imaginar uma situação que essa semana eu tenha submissão de registros, em que uma semana que a Anvisa fez isso com os primeiros testes do Covid, foi capaz de liberar os primeiros kits, as empresas nacionais já podem finalizar, então, o produto, o kit, porque ele tem que ter na caixinha o número do registro, todas as informações, e as importadoras já podem importar. Então, eu acredito que nós possamos ter na farmácia, perto do Carnaval, estamos falando de 20 a 30 dias, esses testes disponíveis, porque eu tenho um percurso burocrático a percorrer. Tá certo, Joseli, eu queria agradecer a sua presença aqui no Alesp Cidadania, também queria agradecer a doutora Miriam pela participação. Já estendo um convite para um programa parte 2 desse, porque aqui a gente está falando um pouquinho sobre as possibilidades, mas quando o teste realmente já estiver nas farmácias, eu acho importante a gente voltar e fazer um balanço de como tem sido. Claro, estamos à disposição, estou à disposição. Muito obrigada pelo convite, estou à disposição de vocês. Eu que agradeço e até uma próxima. Esse foi mais um Alesp Cidadania. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau. Doutora Miriam.